Graça e paz, irmãos e irmãs. Nós estamos hoje na nossa escola de discípulos e nós vamos estudar aí o Conecta 1, lição número 2. E o tema da nossa lição é Vencendo as Tentações. E para que nossa lição ela venha fluir conforme a vontade do Senhor, vamos orar nesse momento. Amém? Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor nos dê sabedoria e unção para que nós possamos entender essa importante palavra para o nosso crescimento espiritual. Fala conosco, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Queridos, antes de entrarmos na leitura bíblica, eu quero dizer como testemunho a vocês, principalmente vocês que estão iniciando na fé em Cristo, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós muitas vezes confundimos algumas coisas da palavra de Deus, e uma delas é de que, por sermos uma nova criatura em Cristo, nós não vamos mais ser tentados dentro daquilo que são as nossas fraquezas, as nossas fragilidades. E isso aconteceu comigo pessoalmente, até que eu pudesse entender o que a palavra ensina exatamente sobre esse assunto. E sobre isso que eu quero conversar com você. Mas antes nós vamos ler Tiago 1, 12 a 17, que diz o seguinte: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Amém? Então, entrando aí no nosso assunto, uma das coisas que nós vamos aprender hoje é que a tentação é algo que nós não podemos evitar, dada a nossa natureza humana. Quando nós nos convertemos, a verdade é que nós não nos tornamos anjos. Nós continuamos ainda com a nossa natureza humana, com a nossa natureza adâmica. E por essa razão, os nossos desejos, as nossas emoções, eles precisam ser submetidos ao crivo da graça de Deus, para que nós possamos viver não pelos nossos instintos ou depravações, mas pelo sonho de Deus para a humanidade. Devemos viver agora, não pelo que eu acho, não pelo que eu sinto, mas por aquilo que Deus me ensina exatamente na sua palavra. E é com base na palavra de Deus é que nós vamos aprender algumas lições sobre tentação. E a primeira delas é que a tentação, ela é humana. A primeira coisa que Tiago nos ensina em sua carta é que nós vivemos a tentação a partir daquilo que nós mesmos desejamos. Por isso, queridos, nós não podemos atribuir a Deus as nossas más escolhas. Tiago diz exatamente isso. No capítulo 1, versículo 13 a 15, quando ele diz, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado uma vez consumado, diz a Bíblia, gera morte. Então, nós somos tentados a partir do nosso próprio coração.
da nossa própria cobiça. E mesmo que nós sentimos que há uma ação demoníaca na tentação, nós podemos afirmar com toda certeza que a responsabilidade de cair nela ou não é sempre nossa. Eu costumo dizer que o diabo, ele joga apenas lenha na nossa fogueira. Ele se aproveita da nossa própria cobiça. Todas as tentações, elas são resistíveis e não há espaço para desculpas. Em Deus nós podemos vencer todas elas. Lembra da primeira lição? Se você é uma nova criatura em Cristo, você tudo pode, porque Jesus está fortalecendo a tua vida. Por isso que Paulo diz em 1 Coríntios 10:13, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Glória a Deus por isso. Então, toda vez que nós somos tentados, nós devemos entender que não somos tentados além do que nós podemos suportar. E que Deus, Ele proverá um livramento. Deus proverá um escape a cada um de nós. Podemos também aprender, em segundo lugar, que a tentação, ela é identificável. Algumas vezes nós podemos ser tentados e tentadas por desejos legítimos, mas obtidos de forma equivocada. Se você observar Jesus, quando foi levado ao deserto, Lucas 4, 1-13, você vai perceber que ele foi tentado na sede, na fome, que eram necessidades legítimas. Mas mesmo nas suas necessidades legítimas, o diabo levou realmente a obter a satisfação das suas necessidades de uma forma errada, de uma forma ilegítima, a fim de que ele pudesse expor o seu poder, a fim de que ele o levasse a desobedecer, a desonrar a palavra de Deus. Amados, nós precisamos entender que os fins não justificam os meios quando se trata de tentação. Jesus venceu o diabo. Como que ele venceu? Na palavra. Ele dizia, está escrito. Mas não só por conhecer a palavra, mas por saber como aplicar a palavra a cada situação de tentação. E aqui nós podemos aprender que nós somos tentados na nossa maior necessidade ou fraqueza. Somos tentados no lugar onde somos mais vulneráveis, ou no momento em que nos mostramos mais vulneráveis, ou até mesmo muito autoconfiantes. Quantos jovens, quantos adolescentes sucumbem ou caem em tentação justamente porque eles não resistem às necessidades de suas fraquezas. Ou também aqueles que se acham que agora são super espirituais, inatingíveis, e se tornam tão autoconfiantes que deixam de vigiar. Por isso, nós precisamos aprender a identificar a tentação. Existem duas palavras gregas usadas por Tiago para as palavras tentação, que é a palavra atrai e seduz. Peirás ou delear, que são próprias da pescaria. Eu gosto muito de pescar, embora não me considere um bom pescador. Mas a imagem usada não é de um pescador que lança a rede, mas de um pescador que prepara cuidadosamente a isca, pensando no peixe que deseja fisgar. E assim é a tentação. Ela é de acordo com esse texto, ela não é generalizada. Toda tentação, ela é específica.
E uma coisa que nós precisamos conhecer profundamente, e a nossa própria fraqueza, por meio da confissão a Deus, dos nossos pecados, dos nossos desejos, para melhor detectar qual é a natureza de cada um deles. Queridos, o Espírito Santo é aquele que sonda os nossos corações. E é aquele que mostra também, nos orienta e mostra os nossos pecados. Nós precisamos também aprender a conversar, quem sabe com uma pessoa mais madura, com um conselheiro, ou com uma figura pastoral, alguém que seja maduro o suficiente para poder te ajudar nesse momento de tentação. Se você não consegue suportar, se você não consegue vencer, você precisa pedir ajuda. Você precisa buscar ajuda em aconselhamento, em oração, em conhecimento, em discipulado, em intimidade com a palavra do Senhor. Amém? A tentação, ela pode ser vencida antes mesmo de gerar o pecado. Olha que coisa tremenda isso. Porque a Bíblia diz, depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado, gera a morte. Amados, como isso pode acontecer? Nós precisamos cuidar bem da nossa vida. Nós poderemos reconhecer quais são os gatilhos que dão origem à tentação e vencê-la antes mesmo que ela se converta em um ato pecaminoso. É interessante que até as pessoas que lidam na libertação dos vícios, como a bebida, como o cigarro, conhecem e ensinam a respeito destes gatilhos. Por exemplo, uma pessoa que fuma, ela sabe que o gatilho que vai despertá-la a fumar é o tal do cafezinho. Existem vários gatilhos que pode levar a pessoa a cometer o pecado. E nós temos que identificar esses gatilhos. Martinho Lutero lhe disse uma palavra interessante. Eu não posso impedir que os pássaros voem sobre minha cabeça, mas eu posso impedir que eles façam ninho nela. Ser tentado, queridos, não é pecado. O pecado está em aceitar que a tentação faça ninho em nossa cabeça. Está vendo ali o quadrinho do lado? Cuidado com a sua imaginação. Nós vemos uma jovem conversando com o que ela pensa ser um jovem super bronzeado, de cavanhaque, bonito, e ela está conversando com ele, e uma coisa que nós precisamos entender, que o próprio Satanás, ele se transforma em anjo de luz, para nos enganar, para nos seduzir. Existem certos ambientes que são gatilhos para a tentação, e que devem ser evitados a qualquer custo. Por isso que Paulo, dizendo a Timóteo, ele diz, foge das paixões da mocidade. Cuidado com o tipo de entretenimento que você escolhe, seja ele virtual ou não. Nós devemos fazer um pacto com os nossos olhos. O Salmo 101, versículo 2, na segunda parte do versículo 2 e 3, diz assim, portas adentro em minha casa, terei coração sincero, não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Então, preste muita atenção com aquilo que pode te levar ao pecado. Ao ser tentado, se coloque na posição que Deus quer de você. Amém? Há uma carta que John Wesley escreveu a um dos seus discípulos sobre tentação, e eu quero ler um trecho dessa carta para você. E ela diz assim, agora você deve esperar tentações. Talvez elas a assaltem de todos os lados, pois as forças do inferno estão enfurecidas com você e usarão de todas as artes para removê-la de sua firmeza. Mas ele que é por você
é maior de todos os que estão contra. Apenas tenha cuidado com seus raciocínios. Segure-se simplesmente naquele que a ama. Você sente a prova em si mesma de que ele limpou seu coração? Você sente isto com frequência e tem a sensação constante da presença amorosa de Deus? Você nunca precisa perder nada do que Deus lhe deu. Por isso, fique perto dele. Ele escreveu a uma jovem discípula essa carta. E é o que eu quero dizer a você também, meu querido e minha querida irmã. Fique perto de Deus. Fique perto da palavra dele. Fique perto de pessoas que temem ao Senhor. Não desista se você perder uma batalha. A maioria das pessoas tem recaídas diante de suas fraquezas. Talvez por descuido ou por algum outro motivo. E se acontecer de você cair diante de uma batalha, querido, não hesite em comparecer perante Deus e buscar o perdão dele. Nós já aprendemos na primeira lição, 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Deus está vendo o teu empenho. Ele sabe como você tem se esforçado nessa guerra. Então, peça perdão. Levante a sua cabeça e entre novamente na guerra contra o pecado. Mas agora, mais revigorado, mais experiente. Para que você não caia nas mesmas artimanhas do inimigo. Nós temos a promessa do Senhor. O Senhor firma os passos do homem bom. E no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Aleluia! Glória a Deus por essa palavra maravilhosa. Nós temos a promessa de que o Senhor, ele irá nos firmar. Queridos, a possibilidade de cair existe sim. Às vezes nós nos descuidamos, mas pior do que cair é você permanecer caído. Por isso, confesse o teu pecado ao Senhor, peça perdão ao Senhor ou àquele a quem você prejudicou e volte para o caminho, volte para o campo de batalha. Eu quero concluir essa palavra, essa pequena ministração, dizendo que o mais importante é conhecer profundamente a nós mesmos por meio da oração, por meio da meditação na palavra, do aconselhamento, de ouvir a pura palavra de Deus e todos os meios que Ele nos dá. Com Jesus nós temos proteção contra as tentações. Então, vamos usar as nossas armas espirituais. Eu quero deixar aqui algo para você refletir nessa manhã. Pode haver alguma experiência de sua vida anterior que antes não incomodava você, mas agora lhe perturba. A consciência da tentação e do pecado vai sendo aprofundada com o tempo. E a vivência sob o Espírito Santo. Quando isso acontecer, procure orientação e aconselhamento. Você não está sozinho nessas lutas. Nós estamos com você em Cristo Jesus. Graça e paz, Pastor Gilberto Heder.